Mais uma vez em contato com ele, Jonas Maia, e aí para falarmos sobre operações que estão em andamento hoje, que miram o setor de combustíveis. Jonas, há pouco trazemos uma informação com o Guilherme Rajão de uma mega operação que está em andamento em 8 estados brasileiros, que tem como alvo mais de 300 pessoas físicas e jurídicas. E aí, em 8 estados, falamos, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. É uma operação que envolve o Ministério Público de São Paulo, além de Receita Federal, Polícia Federal. E tem também uma outra operação que está em andamento. Qual que é essa operação e o que temos de informações até agora? Carol, outras 2 operações, nesse caso da Polícia Federal com a Receita Federal, voltadas justamente também até para o crime organizado e na questão do setor de combustíveis. A primeira operação é a Quasar, que é da Polícia Federal de São Paulo, que está aí cumprindo 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista, Campinas e Ribeirão Preto, e tem um bloqueio de bens no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais dos investigados. De acordo com a Polícia Federal, nessa investigação com a Receita, tem um esquema sofisticado que utiliza fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, dinheiro ilegal, com indícios de ligação com as facções criminosas, principalmente, de acordo com a apuração da CNN, instituições usadas pelo PCC. Tem até imagens também de buscas e apreensões na Avenida Faria Lima, que é uma das mais chiques, ricas aí de São Paulo, da capital, que é a mais cara, inclusive, 1 metro quadrado. Aí, além disso, a APF diz que essa operação é para combater a cadeia produtiva de combustíveis ilegais. A gente passa agora para a segunda operação também voltada para esse tema, que é da Polícia Federal do Paraná, batizada de Operação Tanque, que é até em termos numerais maior do que a outra também, que diz o seguinte: o crime organizado movimentou 23 bilhões usando postos de combustíveis na capital do Paraná, Curitiba, usadas também pelo crime organizado, facções criminosas. Nessa segunda operação, 46 postos de combustíveis estão envolvidos, segundo a Polícia Federal. E essa ação cumpre 56 mandados judiciais e um bloqueio de bens também no valor de 1 bilhão de reais. Nessa segunda operação também, deflagrada hoje, nesse dia de mega operações, tem 14 mandados de prisão, 42 mandados de busca e apreensão no Paraná, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A PF diz que essa fraude é na comercialização de combustíveis, como a adulteração de gasolina e a chamada bomba baixa. Também operação ligada aí no combate ao crime organizado, facções criminosas que não têm de forma específica relação com a outra mega operação do Ministério Público de São Paulo, que o Guilherme Rajão trouxe para a gente os detalhes, mas que tem o mesmo foco. Crime organizado usando postos de combustíveis e a cadeia produtiva ali para lucrar e lavar dinheiro em cima disso. Daqui a pouco, às 11 da manhã, inclusive, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, vão conceder uma coletiva de imprensa para detalhar essas 2 operações que estão ocorrendo aí no combate ao crime organizado, usando postos de combustíveis, a cadeia produtiva da gasolina, do álcool e do etanol, para ganhar dinheiro e se capitalizar. Como os delegados e os agentes sempre dizem, o foco dessas operações é descapitalizar o crime organizado, que é tirar dinheiro. Por isso que nessa segunda operação tem um bloqueio de bens e valores aí no valor de 1 bilhão de reais. Na outra primeira operação que eu trouxe também no início da entrada, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Muito dinheiro que está sendo movimentado pelo crime organizado, mas que por determinação da Justiça nessas 2 operações também está sendo bloqueado. E aí nessa operação que continua em andamento, são 3 operações então para a gente recapitular. Uma do Ministério Público de São Paulo, mega operação, outras 2 da Polícia Federal em São Paulo e no Paraná, mas com os mesmos focos: combate ao crime organizado e o uso do PCC e outras facções criminosas ali na lavagem de dinheiro e adulteração dentro dessa cadeia de produção dos postos de combustíveis. Como nessa segunda no Paraná, 46 postos de combustíveis envolvidos. Carol, segundo a Polícia Federal. Então, informação de momento com ele, Jonas Maia. São várias operações que estão em andamento, todas que têm a mesma raiz,
a atuação do crime organizado no setor de combustíveis e também o uso do setor financeiro para dar a aparência de legalidade a esse esquema criminoso. Uma mega operação acontece desencadeada pelo Ministério Público de São Paulo, além de outras operações em estados brasileiros e no Distrito Federal. Ele, Jonas Maia, nesse momento também confirmando a informação de uma entrevista coletiva, de um pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Fernando Haddad e também do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, por volta de 11 horas da manhã. Devem trazer mais informações com relação a essa investigação e já um balanço dessas operações que ainda estão em andamento. A gente acompanhava nas imagens, inclusive, né, Jonas, destaque para o cumprimento desses mandados. A gente via ali os agentes entrando em imóveis de luxo em vários estados brasileiros. Temos alvos, pessoas físicas e também pessoas jurídicas. Mandados ainda são cumpridos, mandados de busca e apreensão e prisão. Já temos detalhes, informações sobre quem já foi detido, Jonas? Só para a gente encerrar aqui rapidamente. Perfeito, Carol. Nesse balanço preliminar, na segunda operação, que é voltada ali pelos postos de combustíveis no Paraná, em Curitiba, são 14 mandados de prisão e até esse momento 5 pessoas já foram presas. A operação ainda está em andamento, mas já 5 pessoas foram presas. São pessoas que, de acordo com a Polícia Federal, elas ocultam patrimônio com dinheiro ilegal, dando, como você disse, essa aparência de legalidade, usando até instituições financeiras que também estão nesse radar da Polícia Federal. 5 pessoas presas, pessoas que estão usando o crime organizado para ocultar patrimônio de origem ilícita. Nomes ainda não há, mas como você muito bem disse, o ministro da Justiça vai dar um pronunciamento, vai dar uma coletiva de imprensa, a gente vai questionar bastante sobre essas operações e sobre os alvos. Por que hoje essas operações estão sendo deflagradas de forma simultânea? Se é um objetivo, se há algo por trás que interfere nessa rotina, nesse cumprimento dos mandados judiciais, para saber todos os detalhes. O que a gente já tem aqui, a gente traz outros detalhes, a gente vai atrás também para quem está acompanhando a gente. A operação ainda em andamento, 14 mandados de prisão nessa segunda operação da Polícia Federal também contra o crime organizado. 5 pessoas já foram presas no Paraná, inclusive. Os mandados são no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Essas prisões já foram no Paraná e essas pessoas, de acordo com a Polícia Federal, são ligadas a essa ocultação de patrimônio de origem ilícita, que é tentar dar uma aparência de legalidade, comprar uma casa, um carro de luxo, mas que tem sempre um rastro ali para ser identificado. Carol? É identificar o caminho do dinheiro nessas investigações. Olha o tamanho da infiltração do crime organizado. Repito que daqui a pouco o Guilherme Rajão também vai estar com a gente. Ele vai trazer mais detalhes sobre a mega operação que também está em andamento no estado de São Paulo. Estamos falando aqui da maior operação contra o crime organizado da história em termos de cooperação institucional e amplitude, segundo a Receita Federal. Jonas destaca que, além dessa mega operação que envolve 1.400 agentes, outras operações com esse mesmo foco de desarticular a atuação do crime organizado no setor de combustíveis também estão em andamento. Jonas, daqui a pouco a gente volta aqui na nossa programação com qualquer novidade com relação a essas operações e os balanços que aos poucos são divulgados no cumprimento desses mandados de busca e apreensão e prisão.